Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Solidão de Joyce Meyer. Leitura bíblica. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículos 18 a 20. Nos dias atuais, a solidão e a dor são os sentimentos que mais afligem as pessoas. E quase sempre eles andam juntos, pois muitas pessoas sofrem porque se sentem sós. Por essa razão, a solidão é uma questão que preocupa muito mais hoje do que no passado. Em meu ministério, um número cada vez maior de pessoas solicita orações para se orientarem e aprenderem a lidar com ela. Em sua palavra, Deus assegura que você não caminha sozinho. Ele deseja nos libertar, confortar e curar. No entanto, diante de perdas muito dolorosas, nem todas as pessoas conseguem superá-las. Quando a tragédia vem e a dor parece insuportável, Satanás vislumbra uma excelente oportunidade de levar uma pessoa ou toda uma família à escravidão permanente. A morte de um ente amado, um processo de separação ou o rompimento de um relacionamento íntimo podem levar as pessoas a passar por um processo de sofrimento. A chave da vitória está em compreender a diferença entre um processo de dor reequilibrado e normal e o espírito de sofrimento. O primeiro auxilia a pessoa a superar a perda com o decorrer do tempo, o segundo, porém, leva-a a níveis cada vez mais profundos de tristeza e desespero. Creio que um dos principais motivos pelos quais as pessoas, especialmente os cristãos, tornam-se escravos do sofrimento que acompanha uma perda é a falta de compreensão do processo da dor. Algumas vezes, quando Deus promove a cura, o resultado é imediato. Porém, o mais frequente, durante a recuperação de uma perda, é a cura vir mediante um processo no qual o Senhor leva seus filhos a dar um passo após o outro. Obviamente, nem todas as pessoas reagem à perda da mesma forma e com a mesma intensidade, mas todas, sem exceção, possuem emoções e sentimentos que são feridos e afetados negativamente, e necessitam de cura e restauração. Jesus veio habitar entre nós para destruir as obras do maligno, 1 João 3, versículo 8, e nos propiciar uma vida abundante, João 10, versículo 10. Se aprendermos a receber o que Ele já nos tornou disponível, experimentaremos essa vida abundante totalmente livre da dor e da solidão. Deus me libertou da escravidão do sofrimento e da solidão, e acredito que Ele usará o processo passo a passo, para que você também aprenda a se libertar. Dia 1. Não se sinta desamparado, você não está sozinho. Deus deseja que você saiba que não está só. Satanás, ao contrário, quer que você acredite que está completamente sozinho, mas você não está. Ele quer que você creia que ninguém compreende os seus sentimentos, porém isso de maneira nenhuma é verdade além do fato de Deus caminhar ao seu lado. Muitos crentes sabem o que você sente e compreendem o que está vivendo mental e emocionalmente. Em Salmos 34, versículo 19, lemos: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Na Bíblia, há muitos relatos de justos passando por severas adversidades, com o Senhor livrando-os de todas elas. Deus liberta. Deus libertou Paulo e Silas da prisão. Atos 16, versículos 23 ao 26. Em 1 Samuel 17, versículo 37, encontramos o Senhor libertando o pequeno Davi de suas aflições. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso Saul disse a Davi: Vai e que o Senhor esteja com você. Muitas vezes, ao ver você progredindo, Satanás traz aflições para a sua vida para desencorajá-lo e para fazer com que o sentimento de solidão se instale em seu íntimo. Porém, o que Satanás planejar para o nosso prejuízo Deus transformará em nosso benefício. Ver Gênesis 50, versículo 20. Você pode agir como Davi na passagem acima e encorajar-se ao relembrar as vitórias do passado. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por grande provação quando permaneceram fiéis ao compromisso com o verdadeiro Deus. Daniel 3, versículos 10 ao 30. Quando se recusaram a obedecer à ordem do malvado rei Nabucodonosor de prostrar-se em terra e adorar a imagem de ouro que ele mandara erguer, o rei os mandou para a fornalha em chamas, que estava 7 vezes mais quente que o normal. O rei ficou alarmado ao ver os 3 amigos acompanhados de um quarto homem,
no interior da fornalha em chamas, alguém semelhante a um filho dos deuses. Ao serem retirados da fornalha, nem um só fio de cabelo deles havia sido chamuscado e sequer havia cheiro de fogo neles. O versículo 30 informa que os três receberam do rei uma promoção, na província da Babilônia. Isso significa que Deus não somente livrará você de todas as suas aflições, como também o elevará. Daniel também sofreu. Como castigo por sua integridade e fidelidade a Deus, ele foi colocado na jaula dos leões. Entretanto, Daniel escolheu confiar em Deus, e ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, livrando-o da morte certa. Daniel foi retirado da jaula sem um arranhão sequer. Daniel 6, versículos 3 ao 23. Mantenha sua confiança em Deus e você também sairá das dificuldades porque passa sem nenhum dano. Todas essas pessoas descobriram que Deus é fiel. Eu também tenho experimentado sua imensa bondade e fidelidade. Quando criança, sofri abuso sexual, mental e emocional. Como resultado, permaneci doente durante boa parte de minha vida, incluindo 10 anos de enxaquecas terríveis, um câncer e muitas outras doenças menores, porém não menos dolorosas e aflitivas. Em cada uma das situações, Deus me restaurou e me forneceu respostas. No entanto, houve um período de firme espera em Deus. Em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9 lemos: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como podemos ver, as aflições e dificuldades recaem sobre todos nós. De tempos em tempos, passamos por algum tipo de sofrimento e solidão nesta vida, mas não andamos sós. A Bíblia exorta-nos a resistir ao inimigo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Da mesma forma, podemos fortalecer-nos ao saber que outros compreendem o que estamos sofrendo e como nos sentimos. Deus está trabalhando para o nosso bem. Deus é bom e fiel. Muitos anos atrás, enfrentei uma grande crise emocional que me separou de pessoas queridas e de coisas muito importantes para mim. Deus desejava que eu avançasse, mas eu não lhe estava obedecendo. Embora, na época, não conseguisse enxergar os benefícios, Deus estava trabalhando para o meu bem. Quando resisti, Deus me mudou, bem como algumas pessoas em minha vida. Compreendo agora que essa foi uma das melhores coisas que já me aconteceu, mas, naquele momento, achava que o meu mundo estava caindo. Nem acreditava que um dia pudesse me recuperar. A morte e o divórcio não são as únicas perdas devastadoras que as pessoas enfrentam. Romper relacionamentos duradouros ou desistir de uma carreira importante pode ser, igualmente, traumático. Lesões físicas que impedem a prática de esportes ou de um passatempo favorito tornam-se emocionalmente dramáticas. Na verdade, perder alguém ou privar-se de algo muito importante é sempre muito difícil e penoso. Precisei de quase 3 anos para me recuperar totalmente, mas conquistei firmes e decisivos progressos durante aquele período. Algo que, finalmente, me auxiliou a ser curada de grande parte da dor foi obter uma compreensão sobre os laços da alma. Laços de alma. Dedicar longos períodos de tempo a uma pessoa ou atividade conduz a um estreito relacionamento. Como seres humanos, somos constituídos de corpo, alma e espírito. Podemos pensar na alma, por assim dizer, composta da mente, da vontade e das emoções. O envolvimento exige tempo mental, pensamentos e planos. Em geral, falamos sobre as coisas com as quais a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções estão mais envolvidas. Ao pensarmos um pouco nisso, podemos entender quanto nossa alma está envolvida com as pessoas e as atividades nas quais investimos a maior parte de nosso tempo e de nossa energia. Se meu braço fosse amarrado à lateral do meu tronco e mantido ali, imóvel, por anos a fio, o efeito resultante seria devastador. Se fosse, abruptamente, desamarrado, ele não estaria apenas atrofiado e fraco, como também incapacitado. Seria impossível usar esse braço de forma adequada, até que a sua mobilidade fossem restauradas. Eu teria de aprender novas formas de utilizá-lo e desenvolver os músculos atrofiados pela total falta de uso. Podemos dizer a mesma coisa em relação à nossa alma.
Quando nos envolvemos com uma pessoa, com um lugar ou com uma atividade por um longo período de tempo, desenvolvemos com eles laços da alma. Quando o objeto de nossa dedicação, seja uma pessoa ou atividade, é retirado de nossa vida, reagimos como se ainda estivéssemos envolvidos com ele. Como um braço que passou muito tempo amarrado ao nosso tronco, mesmo que, mais tarde, seja liberado, ele se sente como se estivesse amarrado. O braço não funcionará adequadamente até que se passe algum tempo e que alguns esforços sejam feitos para restaurar a antiga mobilidade mesmo quando, voluntariamente, nos afastamos de algo ou de alguém, nossa alma pode desejar permanecer na situação em que nos encontrávamos. Os sentimentos são muito fortes e podem ser a origem de muita dor e angústia. Precisamos compreender que podemos usar a nossa vontade para decidir fazer ou não algo. Uma decisão firme e sólida pode sobrepujar emoções fortes e pungentes. Há laços de alma certos e errados. Os certos encontrarão o ponto de equilíbrio a tempo. Já os errados deverão ser confrontados. Não importa que tipo de situação você esteja enfrentando neste exato instante, se não a enfrentar de forma adequada, em breve você será atrofiado e paralisado por ela. Entretanto, Deus sabe como lidar com ela corretamente. Se você foi ferido num acidente, talvez tenha de aprender a andar de novo. Se perdeu o cônjuge, seja por morte ou divórcio, talvez tenha de reaprender a viver como uma pessoa solteira. É possível que tenha de aprender a fazer coisas que já esqueceu ou nunca realizou antes. Talvez tenha de arrumar um emprego, aprender a cozinhar, a cuidar de crianças ou começar a tomar decisões com as quais não está acostumado ou das quais nada sabe. Se você perdeu o emprego, talvez tenha de aprender a cuidar de sua imagem e a se expor novamente, ou mesmo mudar-se para um ambiente novo e totalmente estranho. Ao passar por todas essas experiências novas, é possível que se sinta ferido, mas você pode encontrar satisfação ao reconhecer que está avançando. A cada novo dia, você faz progressos. Deus promete estar conosco em tempos difíceis. Enquanto você aguarda pela libertação divina, pode encontrar conforto na certeza de que Ele está ao seu lado, trabalhando para o seu bem, mesmo que você não consiga enxergar o que Ele está fazendo neste mundo natural. Em Mateus 28, versículo 20, lemos: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos."